Olá, tudo bem? Eu sou Jefferson Souza e você está no primeiro episódio em vídeo do podcast Sertão Sem Nó. Se você está me vendo, então você está assistindo pelo Spotify, pelo YouTube ou pelo evento de lançamento aqui na televisão de Benito, em Itapetim. Se estiver apenas me ouvindo, então você está nos acompanhando por outro serviço de streaming. Mas é tudo bem, porque a história de hoje é cativante de todas as formas e tem um nome: Catarina. Ou melhor, a Beata Catarina. Nos sertões nordestinos, é comum que os velórios aconteçam dentro das casas e sigam no dia seguinte em cortejo até o cemitério. É dentro desse costume que surge Catarina, uma cadelinha que acompanhava velórios, participava das missas e que nos seus dias de, digamos assim, folga religiosa, circulava pelo Sindicato dos Trabalhadores, pela Biblioteca Pública, pela Escola Estadual e até pelos gabinetes da Prefeitura. Tudo isso em Itapetim, cidade onde ela viveu e virou um símbolo do imaginário cultural. Para quem ainda não conhece, vamos ouvir agora Rosaline Gomes, que ao lado de sua mãe conviveu de perto com Catarina e ajuda a contar melhor essa história. Olá, Rosaline, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. Nada. E eu queria começar perguntando para você quem foi Catarina e a importância dela para Itapetim. Catarina foi uma cadela, né, totalmente diferenciada no seu comportamento. Um animal que trouxe, né, para nós situações e sentimentos, né, que ela viveu, que conseguiu nos transmitir muita coisa, certo? Catarina foi uma cadela que participava, né, de velórios. Catarina foi uma cadela que, né, assistia missa. Catarina foi uma cadela que ia a procissões. Catarina foi uma cadela que não apenas ia em enterro, mas ela ia ao velório, né? E o que nos chamou a atenção em certo ponto em tudo isso foi porque ela começou realmente a demonstrar que era algo que fazia bem a ela estar naquele ambiente, né? E chegou a um certo ponto que aí ela foi virando realmente um patrimônio cultural. Um comentava: mas a cachorra segue, mas a cachorra passou o velório aqui, mas a cachorra reagiu dessa forma, a cachorra não latiu, mas a cachorra não incomodou, entendeu? Então ela passou aí. E outras situações do tipo. Ela passou a andar em prefeitura e ser querida pela prefeitura, ao tipo de ter o café da manhã de Catarina. Catarina, existe o café da manhã, né, na prefeitura dos funcionários, mas o café de Catarina estava pronto lá. Ela passou a andar no sindicato, né, dos trabalhadores rurais de Itapetim, pronto, lá também, né, todo mundo que estava lá fazendo todos os seus trabalhos, né, buscando ali o serviço que o sindicato prestava, mas a menina que tomava conta da cozinha, entendeu? Tinha o café de Catarina pronto, tinha o que Catarina comer. E não era coisa ruim não, viu, gente? Era de carne moída ao que ela quisesse. Não, porque Catarina gosta disso. No posto de saúde também tinha um rapaz lá, certo, que comprava os biscoitos exclusivamente para Catarina. Ali ela adentrava no Teresa Torto, quando as crianças entravam, os alunos entravam para a escola, Catarina entrava também. Catarina ficava lá e Catarina chegava na hora da merenda, tinha a merenda de Catarina também, exclusivamente para Catarina. É engraçado que ela, falando assim, faz parecer que ela, além de toda essa entidade de patrimônio, era uma entidade política também, né? Porque ela ia na escola, na igreja, no sindicato e na prefeitura, né? E na biblioteca também. E na biblioteca. Ela ia na biblioteca, ela ficava lá na biblioteca por muitas vezes, né? Eu vim buscar ela na biblioteca. Outro fato interessante, ela estava em todos os ambientes que tivesse. Fosse ambientes festivos da cidade, uma festa de junho ela estava lá. Uma festa que fosse aqui, né, em praça pública, Catarina estava lá. Catarina estava andando, nas mesas onde as pessoas estavam, sabe, recebendo carinho, passando carinho. Aquela cachorra ali, então as pessoas de fora chegavam e já notavam, esse animal é diferente. E as pessoas que vinham visitar a nossa cidade passaram a entender que verdadeiramente Catarina era tudo aquilo que a nossa cidade falava que ela era. Não foi apenas chegar aqui e dizer Catarina é isso e que as pessoas saíram daqui sem saber que Catarina era isso, não. Saíram sabendo que Catarina era isso. Né, por muitas vezes, muitas pessoas vinham, né, para Itapetim e quando chegavam aqui, iam na minha casa assim, para ver Catarina, para saber quem era Catarina, para tirar foto com Catarina, certo? E parecia que ela entendia.
assim, uma celebridade mesmo. Ela chegava, a pessoa se aproximava, ela ia para de lado, sentava do lado, certo? A pessoa abraçava, passava a mão na cabeça, o carinho que se faz normal num cachorro. E Catarina recebia isso e depois usava para foto. Então aí muita gente aí levou, né, essa lembrança de Catarina. Eu gosto daquela história que a Rosaline estava dizendo antes pra gente, sobre o fato de a Rosaline ser evangélica Isso. e criar a cachorra católica, né? E explica essa história aí também de como o povo fala, né? Fala, exatamente. O que acontecia era que, né, eu sou evangélica, né, não sou eu como minha mãe também, e daí todo mundo sabe, em Tapetim, que as cuidadoras de Catarina era eu, né, e minha mãe. Então, ali o que acontecia? Pronto, aí as pessoas falavam muito, né, e comentavam muito, como é que podem, Catarina, vocês são evangélicos e Catarina é católica. Eu disse, pois é, respeita-se, né, como diz o outro, todo mundo segue a sua opção, né. Um belo dia estou eu saindo com minha mãe para ir ao culto, e ela nos acompanhou, certo? E pronto. E ela foi ao culto com a gente, assistiu o culto inteiro, ficou lá quietinha, do mesmo jeito que sempre disseram que ela se comportava na igreja católica, né? Como diz o outro, foi muito bem recebida, porque quando ela chegou lá, todo mundo já disse, meu Deus, Catarina aqui. Quer dizer, Catarina já era celebridade. Então, quando Catarina chegou no culto, assistiu o culto inteiro e nós voltamos para casa. E no caminho, né? Aí a gente conversando, eu e minha mãe, disse, meu Deus, será que agora a Catarina vai ser evangélica, vai querer estar com a gente também nos cultos? Não, gente, foi só realmente uma visita. Participou do culto com a gente, mas quando foi no outro dia, está a Catarina lá, na primeira tocada do sino. E parece que teve uma vez que ela sumiu, não foi? Como foi essa história? Ficamos à procura de Catarina. E daí começamos a falar que Catarina tinha sumido. E a população começou a se engajar procurando. Então foi virando algo assim bem preocupante, né? Da minha parte, da parte da minha mãe. Então a gente procurou muito, muito aqui pelo centro, pelos setores que ela andava e nada de Catarina. Isso aconteceu dela não dormir, certo, na sexta-feira em casa. Passou o sábado inteiro. No domingo de manhã eu saio para procurar a Catarina. Vou passando na calçada da prefeitura. Certo? Vou passando na calçada da prefeitura, quando eu menos espero que estou passando na calçada da prefeitura, escuto um latido. O portão que dá na sala estava aberto, eu adentrei, cheguei até a sala que vinha, né, o latido dela. Abri o basculhante e quando abri, minha gente, tá a Catarina lá. Muito lady, deitada em cima de um balcão, né? Aí ficou em pé, aí latia, aí chorava, aí se derramava para mim, aí veio para a porta, que era para mim abrir a porta, e eu sem poder abrir a porta, né? E ela foi e falou com o porteiro, que achava que ficava com ele, e ele veio para assaltar a Catarina. E naquele momento ali eu pensei, quando abrir a sala, vai estar cheio de cocô e de xixi, eu vou limpar, né? Vou deixar tudo ok. A Catarina fez, aí eu vou deixar do jeito que tem que ser. Mas aí quando eu abro a sala, né, dentro da sala, procuro xixi e cocô e não tem. Pelo fato de ela ter passado quase 2 dias naquele ambiente, e eu sei que ela estava estressada, certo? Que ela estava ali presa, e a Catarina não fez xixi, não fez cocô, saiu de lá como entrou, uma lady. Como a gente está falando toda a história dela, né? Seria importante a gente falar sobre a fase final da vida dela. Pronto, o final de Catarina tem realmente várias versões, certo? O que aconteceu foi que Catarina realmente, ela apareceu com ferimento, certo? Debaixo de uma das pás dela, né? Como diz o outro. Então ela apareceu com ferimento ali, e era um ferimento realmente, como diz o outro, cortante, assim, não era um ferimento de arranhado, de acidente, não, era um ferimento realmente cortante. Então ali se criou, né, a versão que ela teria sido, né, perfurada. Alguém teria feito isso com ela. E não estou dizendo que não aconteceu. Eu estou dizendo que ela não partiu, como diz o outro, daqui por conta disso não. Certo? E assim, criou-se também na sociedade que queriam descobrir quem foi, virou toda aquela polêmica, certo? A gente precisa saber quem foi, porque aí essa pessoa vai pagar, né, gente? E começou tudo aquilo que gerou até uma certa preocupação em mim e minha mãe, né? Porque assim, uma história tão linda, né? Algo tão assim, vamos dizer assim, curioso, né? Da parte de um animal, e no final terminar, né? Como diz o outro, alguém realmente tirando a vida de Catarina. A gente não queria passar essa imagem, até porque ela não é verdadeira. Certo? A gente teve essa preocupação de dizer às pessoas, não foi,
Ela se recuperou sim, certo? Ela voltou para casa sim. Ela ficou bem desse ferimento, só que dias após isso, o que aconteceu? Catarina mostra traços, né, de não estar bem. Voltamos com ela para a clínica. Chegando na clínica foi feito um exame e foi constatado realmente que ela tinha a doença do carrapato. Né, gente? Esclarecendo que a doença do carrapato não é algo que o animal tenha que estar cheio de carrapato, não, que isso não acontecia com Catarina. Né? Itapetinho conheceu Catarina e sabe que Catarina não tinha nem pelo praticamente. Para ter um carrapato em Catarina e ninguém ver seria praticamente impossível, né? Então, só esclarecendo que a doença do carrapato não tem necessidade do animal estar cheio de carrapato. Um carrapato infeccionado passou nela, né? Picou ela, ele pode ter morrido, ele pode ter caído depois, alguém pode ter tirado, certo? Mas aí ali já foi transmitida a doença. E voltando à questão dela chegando na clínica, fez o exame e deu realmente. Então, ela começou o tratamento. O tratamento seriam 21 dias. E era imprescindível que os 7 primeiros dias o animal mostre ali se ele vai resistir a esse tratamento, certo? Dentro de 7 dias. E chegando ao 7º dia, exatamente o 7º dia, certo? Catarina partiu. A gente sabe que tiveram outras pessoas muito especiais, além de você e de sua mãe, na vida dela, né? E aí você não está citando justamente, você pode explicar os porquês, né? Para não deixar de citar alguém, porque a gente sabe que a gente tem um tempo muito curto aqui. Você poderia explicar para a gente? Pronto, gente. E aqui, né, de antemão, de tudo que foi falado, eu queria, né, esclarecer uma coisa assim, que eu não citei nomes. Eu não tive condições de citar todos os nomes, porque eu não quero cometer o erro de não citar nomes de pessoas que passaram pela vida dela, que ela passou por vida de pessoas que eu não consigo alcançar, todas as pessoas. Catarina teve em festas, né, privadas em casa de pessoas. Catarina viveu história de Itapetinho com pessoas, certo? Que não chegou tantas ao meu conhecimento, mas tantas também não chegaram ao meu conhecimento. Então, eu não citei nomes exatamente para não cometer o erro de não citar, né, pessoas que foram tão, assim, relevantes. Eu citei a história, né, mas não citei as pessoas, porque eu não me acho, assim, com condições de citar nomes, para que eu não cometa essa falha. Eu já fui em algumas casas e vi cartazes de Catarina e também o cordel, que a gente não falou. Se você puder falar rapidamente assim, do cordel, que foi feito um cordel sobre Catarina. Então, essa Catarina agora da cultura, né? Catarina, então olha a foto que eu tenho aqui de Catarina. Essa pessoa, né, que é o poeta Dionísio, certo? Ele sempre visitou Itapetinho, todos os anos. E sempre que ele vinha, novas histórias de Catarina. E sempre que ele vinha, novas histórias de Catarina. Muitas coisas da história dela. Eu disse, pronto, eu vou fazer um cordel falando da história dela. Né? E meio que ele veio pedir meio que permissão, né? E a gente disse, fica à vontade. E é como aconteceu o cordel de Catarina. E Catarina está em muitos lares, realmente de Itapetinho. Vários poetas fizeram, né, várias poesias. Em vários lugares existe foto de Catarina acompanhando com poesias. A foto com poesias, né? Inclusive eu tenho, né, na minha casa, né, banner com fotos de Catarina, né, e com a poesia. Então, em muitos lugares, realmente, dentro de Itapetinho existe banners com essas poesias. E muitas pessoas fizeram poesias que não deu para registrar todas, não. Mas tem por aí, falando da história de Catarina, sim. E para fechar agora sim, a gente perguntou quem foi Catarina para Itapetinho, para a história, mas para terminar assim, quem foi Catarina para Rosaline? Eita. Não, aí... Não consigo falar, já. Como os cães são sinônimo de amor. Se tem um animal que tem amor, certo, são os cães. Então, Catarina para mim foi sinal de amor, de respeito pelo próximo. Então, Catarina para mim foi isso, sabe? Olhar para Catarina sinônimo de amor, realmente viver amor. Produção, edição e locução, Jefferson Souza. Legendas descritivas disponíveis no Spotify, Vivi Maria. Direção de fotografia, José Robernito. Obrigado por ouvir e assistir até aqui. Demais informações estão na descrição do episódio. A produtora e o podcast Sertão Sem Nó não conta com patrocínio fixo contínuo,
mas esse episódio em vídeo contou com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc, do Governo Federal, por meio da contemplação no edital Ventre Imortal da Poesia, da Prefeitura de Itapetim, de 2024. Obrigado por estar conosco até aqui e até a próxima, aqui no seu podcast Sertão Sem Nó.